que aqui é assim. Boa tarde, queria apresentar a nossa ilustre convidada de hoje, Poliana Oliveira Cardoso, que vai falar um pouco das metodologias participativas, da experiência dela conduzindo as metodologias participativas. Esse é um tema que está na unidade 3, nós estamos na unidade 2, mas quando a gente está falando de inovação, né, tem dois sentidos, o sentido mais convencional e o sentido mais sistêmico territorial. A gente vai falando que a inovação ela tem mais sentido quando ela é feita dentro das propriedades, quando a gente consegue que seja mais fluido o conhecimento entre os agricultores, produtores, né, os agentes de extensão rural e os agentes de inovação. Então, ela também acaba sendo tema, né, dentro desse braço da inovação sistêmica territorial, também da unidade 2. Então, a gente vai, as unidades são organizadas, né, mas os temas, eles, na verdade, são transversais. Então, a gente tem a nossa ilustre convidada, Poliana Oliveira Cardoso. Hoje é pesquisadora colaboradora da Universidade Federal de Viçosa, trabalha no projeto Resilicoff comigo, trabalha num outro projeto com o Ministério da Agricultura, que se chama SAF, né, Cooperativismo. Poliana foi professora na Universidade Federal do Tocantins, ficou lá mais de 2 anos, né, Poliana? 2 anos. 2 anos. 2 anos na Universidade Federal do Tocantins, está aprovada na Universidade Estadual do Maranhão, que terá a alegria de chamá-la em breve, né? Enquanto isso, a gente está desfrutando aqui do potencial que ela traz, né, do apoio que ela traz para esses grupos de pesquisa e para esses projetos. Então, hoje a Poliana vem falar com a gente sobre as metodologias participativas, para quem entrou depois. Essa aula está sendo gravada, e por isso, Poliana, eu queria pedir a sua permissão para a gente reproduzir, né, a sua imagem. Então, você ceder para a gente os direitos de uso de imagem para fins estritamente educacionais. Essa imagem vai ser reproduzida no canal da disciplina, que você já conhece, né, Euro 451 no YouTube. Então, ela tá disponível tanto para a gente, hoje aqui, né, mas tanto para a turma 3, quanto para a turma 4, que tem a aula amanhã de manhã. Permito, sim, sem problemas. Então, tá certo. Então, estão apresentados, acho que Poliana, Camila e Iago se conhecem, né? Então, acho que vocês estão em ótimas mãos. Ao final, a gente pode fazer um debate, tirar as dúvidas, também, se quiser, né, no meio do caminho, pedir também a palavra, fiquem à vontade. Bom, pessoal, boa tarde para vocês aí. Eu me sinto muito feliz com o convite da professora Natália, agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje para poder dialogar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, trabalho muito com metodologias participativas, e apesar de eu ter preparado aqui uma falazinha bem rápida para poder trazer para esse momento com vocês, eu espero que no final a gente consiga fazer um bate-papo, quem tiver experiência participativa, se quiser expor também alguma experiência, fazer alguma pergunta, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, tá certo? Então, vou colocar aqui, a partir do momento que eu coloco aqui a apresentação, eu não vejo mais vocês, mas eu ouço, então, se vocês quiserem interromper para falar alguma coisa, vocês podem interromper, tá bom? Vamos lá, que eu acabei de aprender como que eu coloco essa apresentação aqui. Então, vamos. Então, o tema do nosso bate-papo hoje são as metodologias participativas, tá? A fala, ela está organizada em 2 passos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as concepções práticas e metodológicas, um pouco, né, da concepção formal, da participativa, e as mudanças na Pinater, que vocês já devem, né, ter visto aí dentro da disciplina, mas que vale a pena a gente mencionar, que a Pinater também traz esse direcionamento para nós que somos aí profissionais das ciências agrárias. E na segunda parte da aula, segundo passo, eu vou entrar nas metodologias participativas e falar um pouco sobre técnicas individuais e semi-estruturadas e as técnicas grupais. Vamos lá? Bom, o primeiro passo é refletir um pouco sobre o profissional do espaço agrário e as concepções práticas metodológicas. Então, quando a gente pensa, analisa a vida prática do profissional no espaço agrário, a gente consegue diferenciar 2 concepções práticas metodológicas, que é a concepção formal e a concepção participativa.
Quando a gente fala de intervenção na concepção formal, a gente tem que pensar que é um processo, né, de responsabilidade do técnico ou do pesquisador, é muito utilizado nas pesquisas de survey, é muito usado também para a realização de diagnósticos, vai permitir para o pesquisador, para o técnico, ter uma maior sistematicidade, né? Então, normalmente a gente utiliza muito a aplicação de questionários. Algumas pessoas falam que é um tipo de intervenção que é um pouco mais cara e demorada, é menos democrática e apresenta também a impossibilidade de estabelecer um contato mais duradouro com o grupo que a gente está trabalhando, tá? Com as comunidades, com as famílias que normalmente a gente está trabalhando. Essa concepção formal é uma forma de levantamento interessante, desde que a gente tome alguns cuidados, que são importantes, quando a gente faz essa opção de trabalhar com esse tipo de método. Primeiro, a gente tem que buscar boas orientações em bibliografias. Então, a gente tem que pesquisar sobre a metodologia, a gente nunca vai para um campo ou vai trabalhar para um grupo sem antes fazer uma pesquisa prévia sobre o que já foi dito sobre aquele grupo, o que já foi publicado, o que os autores, pesquisadores já fizeram anteriormente ao seu trabalho. Então, é um passo muito importante quando a gente opta aí pela concepção formal. A gente também tem que ter muita atenção na produção dos questionários. Então, uma fase que não é feita de qualquer maneira. Então, por que é importante a gente fazer essa pesquisa bibliográfica antecipadamente? Porque vai ajudar até na parte de produção dos questionários, quando a gente for organizar as variáveis e organizar aquilo que vai ser importante de estar trabalhando com aquele grupo, tá? A gente tem que definir também muito bem se vai se tratar de uma pesquisa censitária ou amostral, se nós vamos fazer um censo com todos os membros da comunidade, ou se a gente vai escolher apenas uma amostra. No caso de amostra, ela tem que ser bem definida, existem formas da gente definir a amostra, a gente não define a amostra de qualquer forma, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E também a gente não vai a campo sem antes definir qual o problema que a gente está trabalhando e quais que são as possíveis hipóteses. Tudo isso vai orientar essa concepção formal, né, essa forma aí de trabalhar com os grupos. E é comum também em trabalhos de elaboração de planos de desenvolvimento em assentamentos de reforma agrária. Então, quando a gente pega os planos de desenvolvimento que foram feitos em assentamentos de reforma agrária, e os que são feitos, é muito comum a gente usar também essa concepção formal. Bom, a intervenção na concepção participativa, ela vem com essa expectativa de superar os impasses e algumas lacunas que as intervenções formais, elas deixam. E aí, a participação do grupo social é muito importante, tá? Ela vai acontecer desde os atos em que a gente vai fazer a problematização até os atos em que a gente vai orientar as tomadas de decisão, tá? E aí algumas coisas são importantes da gente refletir quando a gente está falando dessa concepção, que é a criação de espaços para diálogo, espaços interativos, para a gente mediar discussões. A gente orienta também, né, o estabelecimento de compromissos, de responsabilidades das pessoas que estão ali participando no grupo, internalização por parte do profissional. O profissional tem que entender muito bem o que é a concepção participativa, qual que é o objetivo dela, o que ela pode trazer de benefício, e tem que acreditar que a concepção participativa é um caminho também muito utilizado, né, quando a gente está trabalhando aí com as nossas intervenções. O ponto de partida é o saber cotidiano, né, do grupo que a gente está trabalhando, dos agricultores, e mais à frente aí eu vou mostrar para vocês que tem uma infinidade de grupos sociais que a gente pode trabalhar dentro do espaço agrário, tá? E depois a gente traz isso para a luz do saber científico, mas o ponto de partida é sempre o saber daquele grupo ali que nós estamos trabalhando com a intervenção. E depois, posteriormente, a gente vai fazer um tratamento sistemático, a gente vai analisar e organizar tudo aquilo que a gente conseguir ali captar das intervenções e das técnicas, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês.
A mudança de direcionamento na Pinater, eu disse para vocês que eu queria mencionar, porque é importante, porque a Pinater, ela traz, né, é a lei de 2010, é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, e o Programa Nacional de Assistência Técnica, e ela vai trazer, dentro dos seus objetivos e diretrizes, essa orientação da concepção participativa. Então, o que eu queria chamar para vocês a atenção no documento da Pinater? Primeiro, que ela vai reconhecer a pluralidade dos agentes que trabalham com a terra. Então, hoje a gente tem uma pluralidade de agentes que trabalham com a terra e ela reconhece isso. Segundo, é a preocupação com estímulos de métodos de intervenção, principalmente os diagnósticos participativos, que têm um perfil mais educativo e construtivista. Então, ela vai reconhecer também a importância de estimular esses métodos. E aí, lá dentro das diretrizes e seus princípios, eu vou destacar para vocês aí a terceira, que ela vai falar da adoção da metodologia participativa com enfoque multidisciplinar e interdisciplinar, buscando a construção de cidadania, democratização da gestão política pública, né, na gestão da política pública. E aí, observem bem, lá na Pinater traz, né, quais que são os públicos da Pinater. Olha só como que é diversificado. Nós temos assentados da reforma agrária, a gente tem povos indígenas, remanescentes de quilombos, a gente tem outros povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, nós temos outros empreendimentos familiares rurais, temos civicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. Todos eles são públicos que nós, enquanto profissionais das ciências agrárias, a gente pode vir a trabalhar. E aí são públicos diversificados, e a gente tem que estar preparado também para poder trabalhar com essa diversidade. E aí nós temos atores sociais econômicos, segmentos sociais, a gente tem unidades familiares, instituições, jovens, mulheres, são categorias múltiplas que, quando a gente está fazendo trabalho participativo ali, a gente precisa levar em consideração, porque cada uma dessas categorias tem objetivos, tem interesses que muitas vezes não se encontram. Então, a gente tem que fazer a mediação de todos esses interesses quando a gente está trabalhando com um grupo, e a gente tem que induzir sempre a reflexões, a pensar sobre os desafios, né? No campo da sustentabilidade hoje, a gente também tem que lidar com dimensões diferentes, sociais, ambientais, e aí a gente tem que sempre estar buscando aí por novos métodos para poder dar conta de toda essa diversidade, de todo esse equilíbrio que a gente tem que alcançar quando a gente está trabalhando com tanta diversidade assim, dentro desse público. E aí, falando mais assim especificamente sobre as metodologias participativas, elas são um tipo de pesquisa que procura principalmente entender as necessidades básicas do indivíduo, buscando valorizar conhecimentos, culturas, interesses, e tentando sempre, a partir deles, né, conduzir para uma situação em que a gente consiga pensar juntos as alternativas e novas possibilidades, tá? E aí, diversas técnicas participativas, elas podem ser utilizadas, e desde entrevistas semi-estruturadas até a promoção de encontros, em que a gente pode aplicar algum diagnóstico coletivo, grupal. Então, a gente tem essa possibilidade aí quando a gente está trabalhando com os públicos aí das ciências agrárias. É só aí uma imagem que mostra, né, esses diferentes níveis de participação. Em primeiro plano aí da imagem, é uma entrevista semi-estruturada, então é um pesquisador aí sentado, fazendo uma entrevista semi-estruturada com um agricultor e a sua família. E no segundo plano aí a gente já tem a aplicação de uma técnica grupal, né, uma técnica participativa com um grupo. Então é um desenho que só mostra aí as duas possibilidades que nós temos aí de intervenção participativa. Então, para fazer a pesquisa de campo mais participativa possível, a gente tem que seguir alguns passos importantes. Quais que são esses passos? O primeiro
é fixar bem o objetivo do diagnóstico. Então, quando a gente está lá estudando sobre o grupo que a gente vai trabalhar, selecionando as técnicas, a gente tem que ter bem claro qual que é o objetivo dessa técnica, o que eu quero com ela, para a gente não ficar correndo aí em círculos e não atingir nenhum objetivo. A gente tem que saber o que a gente quer com aquilo que a gente está buscando ali, para a gente não perder tempo e nem fazer a comunidade perder tempo também. Selecionar e preparar a equipe mediadora, isso também é muito importante. A gente não aplica, principalmente diagnóstico coletivo e grupal, a gente não aplica sozinho, a gente precisa de uma equipe, então a gente tem que selecionar e preparar essa equipe que vai mediar esse momento, identificar quais são os participantes potenciais, quem que nós vamos convidar para participar desse momento. Muitas vezes é interessante ter representantes de instituições locais, associações, cooperativas, os próprios agricultores, algum outro ator social que é importante. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento para poder convidar com antecedência. Então, tem que estar isso tudo muito claro. Identificar as expectativas dos participantes. Então, o que os participantes esperam de você com essa intervenção? É lógico que eles vão participar, eles também têm alguma expectativa. Então, é muito comum quando a gente começa lá a aplicar uma técnica, às vezes os participantes têm um momento para se apresentar, a gente sempre pergunta qual que é a expectativa de vocês aqui hoje, por que vocês vieram participar, porque é importante também a gente saber por que eles estão ali, não saber só a nossa motivação, mas a motivação deles também. Discutir as necessidades de informação, então, que tipo de informação que a gente também quer levar, que a gente quer compartilhar, que tipo de informação a gente quer coletar, tudo isso a equipe tem que discutir, né, previamente. E selecionar e planejar as ferramentas, né, que vão ser utilizadas. A gente tem aí uma infinidade de ferramentas, mas dependendo aí de tudo isso que eu estou conversando com vocês, objetivo, motivação, tipo de informação, cada ferramenta ela vai ser mais indicada para determinada situação, tá? As técnicas individuais, tá? Elas servem para levantar informações e questões que podem vir a dar suporte para depois a gente conhecer e planejar melhor como que pode ser construídas ações, por exemplo, participativas no futuro. Elas não impossibilitam, por exemplo, de a gente usar outras técnicas para complementar. A gente pode usar uma técnica individual, por exemplo, um roteiro semi-estruturado e conjugar isso com uma técnica participativa em grupo. Uma coisa pode complementar a outra, então elas podem ser aplicadas em conjunto. Normalmente, quando a gente está falando de entrevista semi-estruturada, a gente tem o entrevistador, o entrevistado, a situação de entrevista e o roteiro de entrevista, tá? Que também tem que ser preparado com todo esse critério, com todo esse cuidado. Uma vantagem das entrevistas semi-estruturadas é que ela permite que a gente descubra e compreenda um fenômeno novo que pode ser fornecido ali só pelo entrevistado, individualmente. Então, ela pode trazer essa novidade, porque ela tem espaços em que o entrevistado, você vai conduzir a conversa, mas ele vai ter todo um tempo para poder explanar sobre aquele tema que você jogar para ele, e ele pode trazer um fenômeno novo, que talvez você não estava ali se atentando para ele. Então, é um ponto positivo. Outra técnica que pode ser aplicada de forma individual e grupal é a rotina diária, tá? É um diagrama que, por exemplo, a gente vai trabalhar com rotinas diárias das pessoas. Ele pode ser usado para entender a realização de tarefas, carga horária de trabalho, utilização de tempo do entrevistado, como que ele utiliza o tempo dele ali, por exemplo, dentro da propriedade, as diferenças de atividades entre homem e mulher, como que isso acontece ali dentro daquela comunidade, ou então dentro daquela propriedade específica, como que isso é dentro das estações do ano, e como eu disse, ela pode ser usada, tanto de forma individual, como grupal. Uma coisa importante, que muitos projetos de desenvolvimento, eles falham porque eles introduzem novas atividades que homens e mulheres, às vezes,
eles não utilizam a mesma lógica para realizar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa atividade, ela é interessante porque, às vezes, a gente propõe algumas ações para esses grupos que não está dentro da realidade deles, mas como a gente não conhece justamente essa rotina diferente, às vezes, do homem ou da mulher dentro da propriedade, a gente falha, porque eles não são capazes de cumprir da mesma forma aquilo que a gente está propondo. Então, uma técnica dessa ajuda a gente, enquanto profissional, a perceber essas diferenças e propor ações e propostas que estejam dentro da realidade, principalmente quando a gente está falando aí do trabalho do homem e do trabalho da mulher aí nas áreas rurais, tá? E aí, essa imagem aí, eu trouxe algumas imagens, né, de algumas experiências. Essa aí foi uma pesquisa que eu fiz com os pescadores lá em Arraial do Cabo. Era um roteiro semi-estruturado. Esse pescador aí, ele tinha o papel de vigia, né? O posto dele era de vigia, ele vigiava o mar, e quando aparecia algum cardume, estava ali no horário, né, de algum cardume específico a aparecer, ele dava um sinal para os pescadores que estão lá embaixo na praia para poder passar a rede, que é a pesca de cerco, né, cercar os cardumes. Então, eu fiquei ali no ambiente dele, passei uma manhã toda ali com ele e apliquei o meu roteiro semi-estruturado. Enquanto ele estava ali trabalhando, ele ia me respondendo ali as questões que eu colocava para ele. Então, isso aí é um exemplo de roteiro semi-estruturado. Esse outro aí, essa outra imagem, já é um exemplo de rotina das mulheres. Nesse caso aí, foi realizada em grupo, tá? Gente, me dá um minutinho só porque a bateria do meu celular está acabando, eu preciso, do computador está acabando, senão a tela vai apagar. Só fazer um comentário, né, que dó da Poliana fazer uma pesquisa de campo em Arraial do Cabo, né? Tadinha, né? Que dó, né, dessa escolha. Desculpa, gente. A gente está falando assim que dó de você que teve que fazer a pesquisa em Arraial do Cabo, né, Poliana? Uma dó mesmo, porque eu, quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando mesmo. Eu não me permito fazer outras coisas. E aquele lugar lindo, cênico, eu tive que focar muito no trabalho para não me distrair com outras coisas ali. Mas esse caso aí da rotina que eu estava falando para vocês foi em grupo, eu não tinha exemplo dela individual, mas aí foi com mulheres lá numa reserva extrativista no Pará, um projeto que eu fiz parte, que era uma cooperação entre o Instituto Chico Mendes e a universidade, né, o UFV, e aí, dentre as técnicas que a gente selecionou para fazer com as comunidades tradicionais extrativistas, era a rotina das mulheres, para a gente observar também como que era a rotina de trabalho delas e a rotina de trabalho dos homens. Então, nessa imagem aí, eu estava fazendo a técnica de rotina com as mulheres. E aí, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é que muitas vezes, acho que nessa experiência aí até aconteceu isso, a gente às vezes pede para os grupos eles mesmos desenhar o relógio e ir apontando a rotina deles, mas tem grupos que eles são mais tímidos, se recusam a escrever, tem muita gente, muito grupo ainda que só foi alfabetizado, tem medo de escrever errado, então a gente também tem que ter essa sensibilidade, quando a gente está trabalhando com esses grupos. Nesse caso aí, eu me lembro que aconteceu isso, que as mulheres não quiseram escrever, então a gente também tem que ter esse clique de não ficar insistindo e constrangendo o grupo, não. Então, nesse caso aí, eu mesmo estava desenhando, elas iam falando, e eu ia desenhando o que elas iam me direcionando para colocar ali na rotina delas, tá certo? Bom, no que se refere às técnicas coletivas e grupais, elas são desenvolvidas para trabalhar, de preferência, né, em grupo. Então, a gente tem que tentar estimular esse caráter participativo, né, e proporcionar o debate ali a respeito de temas e os problemas que forem levantados ali no grupo, que vão ser levantados pelo próprio grupo, tá? E aí, o método que é mais utilizado é o diagnóstico rural participativo, DRP, e ele vai permitir identificar, né, os recursos existentes na comunidade, em nível local,
perceber como que os interesses sociais eles estão colocados ali dentro daquele grupo, como que eles se estruturam e como que isso é articulado ali naquele espaço, tá? As informações coletadas, elas são formas de representação e de compreensão, né, da gente enquanto profissional em relação aos grupos. Não é um trabalho que deve ser executado, né, só por uma pessoa, igual eu falei para vocês, é preciso de uma equipe que seja preparada e treinada para fazer esse trabalho. É indicado que seja interdisciplinar, então, equipe que tenha vários profissionais de formações diferentes, porque a gente trabalha com dimensões diferentes, sociais, econômicas, ambientais, técnicas. Então, é uma equipe interdisciplinar, é interessante quando a gente está indo fazendo esse tipo de trabalho, né? Tem que passar por um processo de formação e trabalho em conjunto. A equipe tem que conhecer os métodos, as técnicas, tem que esgotar todas as dúvidas para poder aplicar, para não chegar lá na hora e mostrar para o grupo que você não tem experiência, não sabe trabalhar com aquela técnica. Então, tudo isso você tem que fazer previamente, tá? A equipe tem que coletar informações secundárias sobre o grupo, como eu falei para vocês, a gente está indo trabalhar com um grupo, a gente tem que pesquisar sobre ele. É lógico que a gente vai fazer uma pesquisa prévia, não quer dizer que a gente vai chegar lá conhecendo o grupo como se a gente estivesse lá com eles no dia a dia, mas a gente tem que ter um conhecimento prévio sobre esse grupo, a gente tem que convidar toda a comunidade, mesmo nesses casos, assim, que a gente seleciona lá quais que são os atores que vão participar, a gente tem que tomar muito cuidado para não excluir ninguém nesse processo, para ninguém depois se sentir excluído desse processo, definir horário de reunião que seja compatível com os horários das comunidades, não adianta nada a gente marcar, por exemplo, reunião em horário que o pessoal está trabalhando lá na roça. Ninguém vai participar da sua reunião. Então, a gente tem que ser razoável com esses horários, normalmente fim de semana, reunião à noite, ou depois do expediente de trabalho. Então, tem que ser horários que sejam compatíveis, tá? Selecionar espaço para reunião. Então, é bom a equipe ir lá antes de acontecer a reunião, dar uma olhada se o espaço é adequado. Muitas vezes a gente vai confiando que tem parede e que dá para pregar as coisas na parede, chega lá, o espaço não tem parede, então você tem que improvisar, realizar uma técnica no chão, improvisar de outra forma. Então, tudo isso a gente tem que olhar antes de chegar lá, para poder fazer as atividades, não ficar passando aperto lá na frente do grupo. Selecionar o material necessário, verificar se está todo o material lá, se não deixou nada para trás, se tudo que foi, que estava lá na lista, que era importante para poder fazer as técnicas, está ali, se não esqueceu nada, para tudo acontecer de forma que tenha, né, que tenha que acontecer, não vou dizer de forma perfeita, porque as situações, na hora, cada grupo é um grupo, cada técnica, vocês quando forem para campo trabalhar, vão perceber que por mais que vocês apliquem a mesma técnica, sempre uma coisa vai sair diferente, porque cada grupo é cada grupo, e isso é fascinante, mas a nossa parte a gente tem que fazer de forma muito criteriosa, então a gente tem que conferir tudo isso, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. O primeiro é o calendário sazonal, e o calendário sazonal, ele serve para a gente analisar a dinâmica de trabalho, as atividades ao longo do ano, talvez propor alguma reorganização do trabalho, quando é necessário, permitir definição, por exemplo, de trabalho cooperativo, que às vezes o grupo já não trabalha de forma cooperativa. Então, dependendo dos resultados desse calendário, a gente consegue pensar em algumas propostas para esse grupo. Esse aí é um exemplo de um calendário sazonal. Esse calendário aí, deixa eu me lembrar onde que eu apliquei. Esse aí, acho que foi numa comunidade tradicional lá na Amazônia, e aí eles foram colocando aí, né, ao longo do ano, quais são os meses que trabalhavam com pesca, com roça, com madeira, com gado, porco, galinha, e por aí vai. Nas partes em que tem esse círculo, meses em que eles estavam dentro do período de defeso, tá?
e onde foi marcado com X são os meses em que eles trabalham com essa atividade. Poliana, acho muito legal esse calendário, porque às vezes, né, nas comunidades, né, nas unidades produtivas, a gente vê que tem um período que as pessoas trabalham muito, e tem alguns períodos, claro, que o trabalho no campo ele é sempre muito árduo, mas tem períodos que não é tão apertado quanto outros, né? Então, por exemplo, esse calendário, por exemplo, tem algumas coisas que não dá para mudar de data, vacinação do gado, não tem como eu mudar a data. Mas tem outras coisas que a gente consegue ajudar a comunidade a replanejar, né? Ou então, se a gente for fazer alguma intervenção nessa comunidade, a gente já sabe qual é o momento de não chegar lá. Por exemplo, chegar no mês de vacinação, ninguém vai dar atenção nenhuma, né, para a intervenção que vai ser feita, né? Vamos organizar um workshop, vamos introduzir uma inovação sociotécnica, que é o tema da nossa unidade, né? Mas se a gente está introduzindo alguma coisa no momento que é o pior momento para eles, então esse calendário pode ajudar a comunidade a replanejar e repensar suas atividades, mas também para a intervenção do próprio técnico ou técnica, né? Porque ele vai saber o momento que vai ser mais tranquilo, que vão ser direcionados mais olhares, ele vai ter mais atenção, né? Para fazer a sua atividade. Exatamente isso. E, assim, algumas culturas, elas não são anuais, a gente não trabalha com elas o ano inteiro. Então, é exatamente isso, para a gente perceber onde que tem, às vezes, uma lacuna e que a gente pode aproveitar, trabalhar com diversificação, o que a gente pode, né, conciliar uma coisa com outra, e também a conhecer a comunidade, porque, igual eu estou falando para vocês, as comunidades são diversas, às vezes, nem toda comunidade vai trabalhar com madeira, ou nem toda comunidade, por exemplo, pode trabalhar aí com um porco. Então, permite a gente conhecer a comunidade e fazer propostas que sejam mais próximas da própria realidade deles, né? Eu também gosto muito dessa técnica. O mapa de recursos naturais, ele vai trazer para a gente diferentes elementos do espaço, tá? E o foco, lógico, nos recursos naturais. E aí a gente consegue perceber as áreas que são ocupadas pelos habitantes e as áreas que a gente tem os recursos da flora e da fauna. As zonas de cultivo, construção de infraestrutura, quais áreas que são também mais problemáticas, na visão, né, dos próprios participantes. E aí, nessa imagem, aí tem um exemplo de um mapa. Também, esse aí também foi lá no Pará, lá na Verde para Sempre, e eles estavam lá construindo um mapa de recursos naturais. Depois eles apresentam um mapa, e eles mesmos vão dizendo, ó, essa área aqui é para isso, essa área, eles mesmos vão explicando para a gente qual que é a lógica da construção do mapa de recursos naturais. Também é uma técnica que eu gosto muito particularmente, porque permite a gente também, enquanto pesquisador, enquanto técnico, a conhecer a área, né, pelos olhos dos participantes. É bem interessante. O mapa produtivo, ele tem os mesmos objetivos do mapa de recursos naturais, só que a gente vai focar na parte produtiva, né? Quais que são as atividades produtivas que são desenvolvidas ali dentro daquela área. E aí, nessa imagem aí, é um mapa produtivo. Vocês podem observar que a senhora aí estava explicando, né, quais que são as atividades produtivas que são desenvolvidas ali dentro da área. Então, serve, inclusive, para complementar lá a primeira técnica que eu mostrei para vocês, do calendário sazonal. Olha como também que as técnicas se complementam, né? Então, tem o mesmo objetivo do mapa de recursos naturais, mas ele já é focado na questão produtiva. A linha do tempo também é uma técnica que eu gosto muito, que representa as sucessões históricas, né? Quais que foram as mudanças no sistema de produção, no ambiente, as mudanças sociais, num tempo pré-determinado. Então, a gente vai pedir para que eles construam uma linha do tempo, dentro de um tempo pré-determinado, e para a gente, permite a gente conhecer o histórico daquela comunidade, daquele grupo que a gente está trabalhando. Então, nesse caso aí, essa imagem aí, a comunidade estava construindo aí uma linha do tempo. Essa linha do tempo aí foi com a comunidade na Floresta Purus, também na Amazônia. Essa comunidade é a comunidade do Santo Daime, que fica lá dentro da Amazônia. E eles fizeram uma linha do tempo fantástica, espetacular. A gente conseguiu conhecer todo o histórico da comunidade por meio da linha do tempo que foi construída por eles. Olha como que ela ficou bonita. Linda mesmo.
E eu acho que esse histórico é muito interessante, porque qualquer que seja a intervenção, né, mesmo que ela seja na sua perspectiva mais formal, é muito difícil você fazer uma intervenção sem conhecer o histórico de uma comunidade, né? Vou introduzir uma inovação sociotécnica. Por exemplo, digamos que fosse um projeto de peixe, né? Pesqueiro, numa comunidade amazônica. Mesmo que eu for introduzir uma inovação sociotécnica aí nessa comunidade, a gente tem que conhecer, porque às vezes tem alguma experiência frustrada com a inovação. Exatamente. Inclusive, é importante esse momento, a gente conhece a comunidade e o mapa, né, ele ajuda as pessoas a lembrarem, faz o exercício da memória, entenderem também quais são as suas frustrações no processo, ou aquilo que já deu certo também é muito importante, mas também a gente pode aprender muito com o que deu errado. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente vem fazer, os técnicos vêm fazer alguma intervenção e não dá certo. Por quê? Porque tem muita coisa frustrada. Tem muita gente que teve que intervir, que a intervenção, né, colocou uma inovação ali naquela realidade das pessoas, porque quem assume o risco da intervenção, gente, por mais que existam, o papel de vocês como técnicos seja apontar alternativas para essa comunidade, quem assume o risco da inovação é quem se apropria da inovação no seu cotidiano. Então, se for uma inovação que vai exigir um individual crédito, né, acessar políticas públicas, acessar linhas creditícias, quem tem que pagar essas parcelas todo mês são os agricultores, são os produtores, é a comunidade. Então, assim, também o técnico tem que ter essa sensibilidade no sentido de que, olha, eu estou trazendo alternativas, mas quem assume o risco, quem é? Então, para a gente fazer isso, né, a inovação, a intervenção, é sempre um espaço de negociação. E para essa negociação acontecer, a gente tem que conhecer esse histórico, o que já frustrou, o que deu certo, de onde vem essa comunidade, porque, tecnicamente, vocês já estão aí no 8º, 10º período, tecnicamente, vocês já estão aprovados, né, já estão sabendo quase tudo, estão aí quase aprovando nas últimas disciplinas, mas já sabem fazer um projeto de construção rural, já sabem fazer, né, quais são as alternativas, mas quando a gente chega na prática, é que a gente vai ver quais são os limites também têm a ver com essa história prévia das pessoas, por isso que é muito importante construir esse histórico, saber de onde essa comunidade vem, de onde esses produtores vêm, né, e em que ponto eles estão, para aceitarem ou não a intervenção, para aceitarem ou não as propostas alternativas que vocês vão trazer de inovação sociotécnica. E além disso, né, essa técnica eu gosto muito dela, porque igual eu expliquei para vocês, a gente sempre faz essa pesquisa prévia, né, sobre o grupo que a gente vai trabalhar, mas são pesquisas biográficas, a gente pega dados secundários. Nessa linha do tempo, por exemplo, eles colocam coisas que marcaram a comunidade que são importantes do ponto de vista deles. Então, eles também podem trazer muita coisa que talvez na pesquisa prévia que a gente fez não apareceu. Então, se vocês observarem a linha, eles vão colocando aquilo que marcou o histórico da comunidade. Então, aparecem coisas que eles julgam importantes, que marcou a comunidade e que vai aparecendo ali, pode e deve complementar aquele estudo que a gente faz previamente. Então, eu gosto muito dessa técnica. Eu acho fantástico, eu adoro aplicar a linha do tempo quando eu tenho oportunidade com os grupos que eu trabalho. E eles gostam tanto de fazer essas atividades, é incrível, eles se envolvem, é muito bacana. A árvore dos problemas, ela vai possibilitar identificar um problema com a finalidade de estabelecer quais que são as causas primárias e as consequências. Esse exemplo que eu trouxe aqui foi do workshop que a gente realizou no grupo, né, de pesquisa da professora Natália, no projeto do Resilicoff. A gente realizou essa técnica no workshop, que foi realizado lá em Rondônia, pelo projeto. E aí, esse é o exemplo de uma das árvores dos problemas que um dos grupos montou lá para a gente. Olha que bonitinho, eles desenharam aí um pezinho de café e colocaram aí, né? Nesse caso aí, o problema era pós-colheita, colocaram quais que eram as causas e as consequências deste problema na visão deles. Também é uma técnica que eu gosto muito, traz para a gente também essa visão, né, do que a comunidade entende ali como problema, como que ela está vendo essa questão das causas e das consequências. Outra árvore, né, outro grupo que desenhou, nesse caso aí o problema foi o individualismo, também foi realizado lá no workshop em Rondônia. Olha, essa técnica eles conhecem porque foi o primeiro exercício que eles fizeram da disciplina. Ah, que bacana. Pois esse aí é um exemplo de aplicação dela aí com o público do workshop.
E aí a matriz de problemas e soluções, que vai possibilitar a gente considerar esses problemas, quais que são as possíveis soluções na visão da comunidade, as barreiras que vão determinar as ações necessárias e quem que são os responsáveis, quais que são os caminhos para a gente poder chegar a essas soluções. E aí também foi aplicada no workshop lá em Rondônia, é um grupo que apresentou, né, o resultado deles, e nesse caso específico aí, a gente resolveu adaptar essa matriz para dialogar com a árvore dos problemas. Então, a gente já tinha os problemas da árvore dos problemas, eles tinham que montar a matriz baseados nos problemas que tinham sido estabelecidos anteriormente com a árvore dos problemas. Então, observe como que as técnicas também, elas podem se complementar. É muito bacana também essa possibilidade de a gente adaptar de acordo com a realidade que a gente está trabalhando. Aí é outro grupo apresentando, né, a matriz. A matriz fofa, né, que são fortalezas, debilidades, oportunidades e ameaças, que vai possibilitar essa reflexão a respeito do ambiente interno e do ambiente externo. E o exemplo que eu trouxe para vocês também é lá do workshop, nós também aplicamos essa técnica lá, e aí eles também, a partir dos problemas que eles tinham ali trabalhado nas duas técnicas anteriores, tinham que fazer essa análise, né, do ambiente interno e do ambiente externo, e também saiu muita coisa bacana lá, na matriz fofa que eles montaram lá para a gente. Eu queria fazer algumas observações, eu trouxe para vocês alguns exemplos de técnicas, é lógico que ainda existe uma grande infinidade, a literatura traz uma grande infinidade de técnicas que podem ser aplicadas, eu trouxe de algumas que eu tinha experiência de aplicação para vocês, mas eu queria fazer algumas observações. A primeira, que é como eu disse para vocês, por que é importante a gente ir lá e observar o ambiente que nós vamos trabalhar, o espaço que a gente vai trabalhar com eles, porque nem toda comunidade vai ter um espaço, né, bonitinho para você fazer as reuniões e desenvolver as técnicas. Nesse caso aí, ó, a gente teve que fazer uma reunião embaixo de uma árvore, que era um local onde tinha maior espaço com sombra para poder reunir a comunidade. E a equipe tem que estar preparada para lidar com esse tipo de situação. Então, é a primeira observação aí que eu queria mostrar para vocês. Aí é outro caso também, que não tinha um espaço para reunir com a comunidade, e a gente trabalhou, né, não deixou de fazer as técnicas, mas nós fizemos também debaixo de uma árvore, tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes. A gente improvisa lá, às vezes, uma mesinha, um espaço, mas a gente não deixa de fazer as atividades jamais, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que as comunidades têm muitas crianças. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar também em algo para as crianças, porque muitas vezes a família leva os filhos para a reunião, vai deixar onde? Né? Porque vai participar o produtor, a esposa, então leva as crianças. E as crianças, às vezes, elas não têm muita paciência de participar das reuniões e podem até interferir nas técnicas. Então, normalmente, a gente deixa uma pessoa da equipe preparada para trabalhar com as crianças. Então, normalmente, a gente leva material para desenho, para pintura, e enquanto os pais estão lá participando das técnicas, fica um membro da equipe encarregado de fazer o trabalho com as crianças. Olha que lindas aí. Também foi essa comunidade aí na Floresta Purus. E aí tinha um membro da equipe que ficava responsável de trabalhar com as crianças. Eu acho que nesse dia esse membro da equipe foi eu, que a gente ia fazendo rodízio, né? Então, eu acho que nesse dia fui eu, porque a foto estava no meu arquivo. E aí eu queria comentar com vocês alguns obstáculos que a gente enfrenta quando a gente vai fazer esse tipo de intervenção. Primeiro, é saber lidar com interesses pessoais, políticos, dos agentes, às vezes, que estão envolvidos nesse processo, que podem comprometer o trabalho. Então, toma muito cuidado para não parecer que você está vinculado a um desses agentes, que você está tomando algum tipo de partido político pessoal. A gente tem que ser muito neutro quando a gente está participando, né? A gente está fazendo esse tipo de intervenção, porque se a comunidade desconfia que você está ali e que está ligado a algum tipo de agente político ou defendendo algum interesse pessoal de algum desses agentes, é lógico que o resultado das técnicas não vai ser um resultado neutro, tá? A comunidade observa muito isso.
Intervenção assistencialista, toma muito cuidado também, tá? Por parte dos mobilizadores e técnicos, a gente tem que procurar intervenções emancipadoras, a gente não tem que responder antes, dê o tempo para eles pensarem, principalmente quando a gente está aplicando questionário semi-estruturado. Dá um tempo para a pessoa pensar, não responde antes dela, porque é o momento da pessoa colocar ali, né, aquilo que você está pesquisando. Então, toma cuidado para você não induzir nenhuma resposta, não induzir nenhum resultado das técnicas. Muitas vezes a comunidade também não se sente compromissada, porque as técnicas participativas, elas vêm de um histórico que, às vezes, agentes que não estão muito preparados vão lá, aplicam de qualquer jeito, não dá um retorno para a comunidade, então a comunidade elas vão ficando sentidas com essas intervenções que são mal planejadas, mal preparadas. Então a gente também tem que estar preparado para lidar com isso e entender o lado deles, saber contornar, às vezes, essa falta de motivação e até motivá-los a participar. A visão também de que todas as pessoas da comunidade são iguais, isso não existe, né? Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, e a gente, como técnico, a gente tem que estar preparado para ouvir coisas que às vezes podem ser até ofensivas, mas a gente tem que respeitar, né, de onde eles estão, todo o histórico deles, e que cada um tem direito de pensar de uma forma, inclusive dentro de um grupo ali que tem uma identidade, eles podem pensar de forma diferente. A gente tem que entender isso, tá? Entender também que é mais prático receber as coisas. Tem muita comunidade também que está acostumada a receber as coisas, né? Esperam os técnicos já levar tudo prontinho, então a gente tem que também estimular essa participação e esse protagonismo. Quando a gente está trabalhando com as técnicas participativas, o nosso papel também é estimular esse protagonismo por parte dos grupos, tá? Poliana, essa questão de ver que as pessoas pensam diferente, eu acho que uma questão muito importante a ser apontada é que os conflitos, eles existem nas comunidades, nos grupos, é muito normal que eles existam. Então, muitas vezes, esses conflitos, eles podem aflorar no momento da aplicação da técnica, porque eles vão ter diferentes visões de mundo em relação aos interesses, o uso dos recursos da comunidade, na vizinhança, né? Então, é muito comum que eles apareçam aí. Então, é também papel do técnico saber dar voz e vez, mas também saber do técnico, saber também apaziguar essa situação que talvez seja um pouco conflitiva. Então, quantas vezes a gente pode ter uma intervenção mínima, quantas vezes os conflitos eles vão aparecer para você, né? Então, eu acho que a questão do técnico é você saber ouvir, saber dar lugar, mas também não fomentar, né, aquela discussão, não colocar mais lenha na fogueira, né, que é uma coisa muito comum de aparecer. Tem que ter um jogo de cintura, não pode assustar, não, porque sempre aparece algum conflito, alguma visão diferente, isso gera discussão, mas a gente tem que estar preparado justamente para isso, para saber apaziguar e seguir em frente, né, porque senão eles ficam também toda a vida só discutindo alguma coisa e não deixa a técnica andar. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade aí, esse feeling de saber lidar com isso, né. Bom, essa daqui são algumas... Gente, vocês estão aí? Sempre... Deu uma travada para mim, não sei se travou para o pessoal. Sempre tem uma referência que eu uso como base, mas tem outras que vêm complementando, tá? E além disso, eu também trouxe as minhas experiências, mas para quem quiser saber mais aí, tem aí essas referências. E eu gosto, gente, eu adoro fechar com essa imagem. Essa imagem é uma das crianças que a gente trabalhava lá quando a gente estava aplicando as técnicas. Normalmente, quando eu estava designada para ficar com eles, eu sempre pedia para eles desenhar para mim a comunidade deles, no olhar das crianças. E eu sou apaixonada com esses desenhos, porque a criança coloca mesmo as características da comunidade. Lá era uma comunidade extrativista, e aí metade do ano o rio Amazonas está alto, metade do ano ele está baixo. Então, aí você vê o rio com os peixes, os animais que eles costumam criar lá de pequeno porte, e se vocês observarem as casas de madeira, elas têm uma parte aí na base para ir aumentando o piso, porque quando o rio sobe, o piso da casa também precisa subir, precisa acompanhar. Então, são casas mais altas de madeira,
que é preparada para poder ficar elevando o piso. E olha que linda, a criança conseguiu retratar isso tudo no desenho que ela fez. Então, eu adoro fechar as falas relacionadas às técnicas com essa imagem aí. Aí agora eu encerro, se vocês quiserem fazer algum comentário, falar alguma coisa, estou aqui à disposição. Desculpem aí o imprevisto, que eu não vi que a base do meu computador estava desligada, não. Poliana, vão pensando, gente, nas perguntas, porque vocês estão com uma convidada muito especial. Mas eu vou fazer uma pergunta, eu vou conversar assim. Como é que você entende, como é que você lida quando aparece um elefante branco nesse grupo, nos grupos, né? O elefante branco é geralmente uma pessoa que talvez não esteja ali para a pessoa não esteja ali para contribuir com o desenvolvimento da técnica, mas para desviar uma atenção por algum interesse político, né? Ou então alguém que para um projeto pessoal. Se você já teve que lidar com isso e como é que você fez? Já tive que lidar, e isso aparece com muita recorrência, né? Poderia parecer menos do que a gente espera, mas sempre aparece uma pessoa com esse perfil que a professora Natália está descrevendo, que o tempo todo tenta desviar a atenção para ela, mas o nosso papel, vocês jamais podem esquecer, de mediação. A gente está ali para fazer uma mediação, então ninguém pode ter mais voz do que o outro, inclusive a gente tem que ter essa sensibilidade também de saber observar até aquela pessoa que pega mais a atenção para ela, fala mais vezes, porque isso às vezes inibe os outros também de participar. Então, nosso papel de mediador é exatamente saber equilibrar até mesmo essas falas. Então, a gente sempre tem que lidar de forma muito educada, pedir a pessoa assim, bom, agora vamos ouvir a fala do outro, saber cortar, e puxando, né, para que as outras pessoas também tenham oportunidade de participar, e que para também aquele espaço ali não seja um espaço para a pessoa ali defender só os seus interesses. É um momento que a gente tem que lembrar que é participativo e que tem que expor o interesse e a voz de todos. Então, a gente tem que exercer esse papel de mediação, tá? A mediação não é só ficar ali ouvindo e deixando as pessoas falar, a gente tem que saber conduzir o momento, o tempo passa muito rápido, pode parecer que não, mas quando a gente está aplicando essas técnicas, o tempo passa muito rápido para tudo que a gente precisa ali enquanto objetivo, enquanto informações, então a gente tem que exercer esse papel de mediador, lembrar que o mediador está ali para dar voz e espaço para todos os participantes. São cada vez mais comuns o uso de algumas dinâmicas participativas, inclusive até nesses processos que vocês têm aí, trainees, porque as pessoas querem também ver o desempenho das pessoas, né, nos grupos, né? Então, por exemplo, se a pessoa é muito dominadora, se a pessoa capta a atenção toda para si, então, também conhecer as dinâmicas participativas, né, como fazer isso com as pessoas, conhecer essas técnicas também pode nos ajudar em algum momento, vocês que vão participar também de outros processos seletivos. O fofo é muito utilizado, né, o fofo talvez o pessoal aí já, além da árvore, já tivesse conhecimento, porque o fofo também é muito utilizado, principalmente na área da administração, justamente para processo seletivo, para levantamento, dentro de empresas, né? Então, ele também é bastante utilizado. Outra questão, Poliana, é mostrar a diferença entre técnica participativa, uma dinâmica isolada, e o diagnóstico rural participativo. Essa diferença também ela é importante, né? O que é um diagnóstico rural participativo e o que é uma dinâmica participativa. O diagnóstico rural participativo a gente vai aplicar ali dentro do ambiente rural, né? Com a comunidade rural. Já no caso, por exemplo, da dinâmica participativa, a gente pode aplicar isso em outros ambientes, né? No caso do workshop, por exemplo, a gente aplicou ali no ambiente do workshop, que estava reunindo ali alunos do Instituto Federal, tinha produtores de café, tinha representantes das instituições, tudo aquilo estava acontecendo dentro do ambiente da universidade. Então, a gente também pode lançar a mão dessas técnicas nesse tipo de ambiente, não só também nos espaços rurais, né? No caso do workshop, a gente teve 3 técnicas participativas que a gente concatenou, né? A árvore dos problemas, matriz, realidade e desejo e o FOFA. Só que quando a gente está falando de uma comunidade, de um projeto de intervenção, né,
maior, então a gente vai falar de algo que seja mais sistemático, né, que estão concatenadas, mas que também vão ter um outro objetivo, que vai ser continuado ao longo do tempo, né, também a gente precisa explicar, gerenciar também as demandas, falar assim, aplicou uma técnica e para quê, né? Em alguns casos ele vai ser sistemático, ele vai ser mais duradouro ao longo do tempo. Então, ali nesse caso, por exemplo, na Amazônia, né? Vocês faziam uma série de intervenção e eles sabiam qual era o objetivo ali daquela intervenção naquele momento. A gente tem que explicar os objetivos, tem que ficar muito claro para o grupo que a gente está trabalhando, né? Os objetivos, eles não ficam claros só para a equipe que está preparando. A gente tem que explicar, todo mundo tem que entender o porquê que a gente escolheu aquela técnica, porquê que a gente está trabalhando com aquela técnica. No caso ali das comunidades da Amazônia, a gente aplicou uma série de técnicas participativas com uma amostra, não foi em todas as comunidades tradicionais, em todas as unidades de conservação, foi uma amostra, porque depois a gente iria fazer o diagnóstico. E aí, as técnicas, elas deram para a gente um subsídio para observar quais variáveis e questões que eram importantes de aparecer no diagnóstico, porque o diagnóstico, sim, seria feito de forma censitária com todas as comunidades. Então, o interessante é porque uma complementou a outra, uma coisa mais sistemática mesmo. Isso bem poderia ter sido feito também num projeto de intervenção, né? Não sei, digamos que vocês têm aí um projeto dos quintais agroecológicos, ou melhoramento do milho, qualquer que seja a inovação, né? A inovação, gente, quando a gente coloca o nome sociotécnico, é porque, às vezes, essa inovação já existe há muito tempo, só que quando ela é introduzida naquela realidade, por isso que tem esse componente do sociotécnico, né? Como é que ela vai ser introduzida e o que vai ser negociado no processo de inovação, porque nem sempre vai ser o script que vocês aprenderam aqui na universidade, né? O pessoal não quer perguntar nada, não? Camila? Oi, gente, minha internet está caindo tanto aqui, vocês estão vendo? Eu estou entrando e saindo toda hora. Tá dando para me ouvir bem? Tá sim. Poliana, eu achei riquíssima a sua apresentação, eu adorei. Eu achei tão legal que você tenha trazido, né, experiências diferentes, de lugares diferentes do Brasil, porque eu, infelizmente, escuto muito ainda, né, dos profissionais das ciências agrárias, que as metodologias participativas não funcionam. Não adianta, que não vai dar certo, a gente chega lá e vai ser uma perda de tempo, ele não vai entender nada. Eu já ouvi muito isso, infelizmente. E foi tão legal ver você trazendo, né, que dá certo, sim, com comunidades diferentes, com realidades diferentes, e que basta, na verdade, é que a gente saiba como aplicar, né? Tá? Eu achei muito legal. E uma outra coisa que você falou é que, na verdade, o ponto de partida tem que ser a partir do saber daquela comunidade. E uma outra coisa que eu escuto muito é que a gente tem que encontrar o que a comunidade não sabe, entendeu? E aí tentar superar essa defasagem. Eu achei muito legal pensar por essa perspectiva. Primeiro a gente já vê o que ela conhece. Eu achei muito bacana. Camila, infelizmente tem muita gente que pensa que as técnicas não funcionam, até porque, como eu disse para vocês, intervenções anteriores que são mais mal planejadas, mal feitas, o pessoal não dá um retorno para a comunidade, isso vai causando um histórico aí bem negativo para a aplicação das técnicas. Mas eu acho que, assim, eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho, já trabalhei muito com elas, espero continuar trabalhando, e quando a gente faz a coisa bem planejada, bem organizada, quando a gente leva isso para a comunidade de uma forma bem sincera, eu nunca tive nenhum problema na aplicação dessas técnicas. A comunidade dizer assim, não queremos participar, não vamos fazer. Teve até um caso de uma comunidade que falou assim, olha, já veio outros profissionais aqui fazendo a mesma coisa, mas eles nunca mais voltaram, a gente nem soube o que aconteceu com aquelas informações. Então, a gente tem que ter essa sinceridade e a gente também tem que ter essa responsabilidade de explicar os objetivos, de fazer o retorno para a comunidade, porque isso é muito importante, né? Eles não estão ali perdendo o tempo deles à toa, eles estão ali porque realmente precisam, eles acreditam, têm uma expectativa, e a gente, enquanto profissional, a gente tem que levar muito a sério isso. Então, eu vejo mesmo muita gente que, né, desacredita, mas eu ainda acredito, sim, que as técnicas, elas são uma ferramenta muito importante para nós que trabalhamos com essas comunidades. E partir do conhecimento deles é uma questão muito importante. Quando eu comecei a trabalhar com essas técnicas, uma das primeiras lá que eu apliquei,
Eu me lembro até hoje que eu cheguei numa comunidade, a gente sempre chega um dia antes para poder organizar tudo isso que eu falei para vocês, espaço, refazer o convite para as pessoas, porque às vezes a gente pede uma liderança para convidar, mas se a gente tiver um tempinho para reforçar esse convite também é importante. E eu lembro que eu cheguei na comunidade, eu não me isentei de pensar, já começar a pensar algumas coisas na minha cabeça, assim, amanhã, quando aplicar a técnica, eles vão falar, por exemplo, era uma comunidade que não tinha saneamento. Eles vão falar que não tem saneamento, não tinha luz também. Na minha cabeça, eu já fui assim, formando isso tudo. E quando eu fui aplicar a técnica, eu tive uma surpresa, porque prioridade para eles é produção, né? Questão produtiva, orientação técnica. Nem apareceu lá a questão do saneamento, nem apareceu lá a questão da luz, porque eles precisam, né, sobreviver, tem que comer, tem que gerar renda. Então, o que aparecia para eles lá eram mais questões produtivas, questão, assim, com as crianças e os jovens da comunidade. E aí que eu percebi que a gente, às vezes, tem que se isentar um pouco do nosso eu, da nossa construção, e estar aberto ali para receber aquela realidade. Então, aquela coisa da neutralidade mesmo, que foi uma das primeiras lições, assim, que eu tive quando eu comecei a trabalhar com essas técnicas. Porque às vezes o que é importante para a gente não é o mais importante para a comunidade, né? Exatamente, às vezes o que é uma prioridade para a gente não é uma prioridade para eles, né? E eu não me esqueço disso, que eu cheguei lá e já pensei assim, já sei qual que vai ser as demandas que vão aparecer. E aí dei com os burros na água. A gente nunca sabe, né? Nunca sabe, cada comunidade é uma comunidade, naquele caso ali, a questão produtiva era o grande gargalo da comunidade, eles também tinham muita dificuldade de organização coletiva, queriam constituir uma associação e não estavam sabendo como, então para eles essas questões que eram prioridades. Sim, que legal, Poliana. Até lembrei aqui agora de uma outra situação, né, na verdade não foi da zona rural, mas eu participei do Mulheres 1000, que é um grupo, que é do, você deve conhecer, né, é um programa que é do IFE, do Brasil inteiro, que trabalha com mulheres em vulnerabilidade social. E aí, para encontrar as expectativas que essas mulheres tinham no programa, no primeiro dia a gente entregava uma cartolina para cada uma, né, e pedia para elas desenharem uma linha do tempo da vida delas. Aí elas desenhavam, né, criança, aí casou, aí teve filhos, aí tem o eu agora, que era o mais importante pra gente, e aonde elas esperavam estar no futuro. Ó, tá passando uma moto aqui, gente, um barulho. A gente mora no mesmo bairro, na mesma rua quase, Natália. E aí, assim, a gente também tem que ter jogo de cintura para lidar com isso, porque a maioria dos desenhos no hoje era eu triste, eu infeliz, eu sofrendo abuso do meu marido. Então, assim, a gente tinha que ter o jogo de cintura também para lidar com aquele monte de desenhos tristes, né? E ainda ter mais responsabilidade ainda de cumprir as expectativas que elas tinham no programa. E uma coisa muito legal é que no último dia do curso que elas faziam e tal, do atendimento psicológico e tudo que tinha, a gente entregava de volta a cartolina e tentava preencher todas as expectativas, né? É muito legal dar esse feedback também para que elas tenham visto. E, assim, outra coisa que você falou, já vou parar de falar, outra coisa que você falou é que as mulheres, elas também precisam, né, desse espaço. E as mulheres, não sei tanto assim da zona rural, mas acredito que sim, elas são muito vulneráveis em muitos aspectos, porque elas não são muito ouvidas. Então, quando elas conseguem esse espaço, talvez surjam outros assuntos que nem são aqueles que estavam pensando em trabalhar, né, mas que aí acaba sendo um espaço para elas conversarem também e falar sobre isso. Nossa, tanta coisa interessante na sua fala. Né, Natália? Muito bom. Ô, Camila, e no final das contas, além desse atendimento, né, existia um diagnóstico, mas o Mulheres 1000, vocês ofereciam cursos, como é que era? Também tinha uma inovação. É isso que eu quero deixar claro para os alunos, é porque às vezes a gente pensa em inovação, né? Não é só o criar a inovação. Tem um lado que é inovação, outra questão é a apropriação dessa inovação. Então, quando isso se insere na minha vida, né? Quando alguém me entrega, um nutricionista me entrega uma dieta, ela é uma novidade para mim, né? Então, é o saber técnico e como que a gente vai adequar isso na minha vida. Então, no caso Mulheres 1000, também era uma intervenção, né? A gente tem que entender esses nomes, né? Existem intervenções que vão impactar na vida das pessoas, tem repercussões. E a nossa intervenção, né, os diagnósticos, é uma maneira de que sejam cuidadosos, né, que essa intervenção ela seja cuidadosa e democrática, mas que ela também seja apropriada depois, porque não adianta você fazer uma inovação, por exemplo, né, uma coisa que eu queria ter dito, né, enquanto tinha mais gente aqui na sala, mas que vai ficar gravada, é que, por exemplo, você também conhecer esse histórico, você não vai ensinar o pessoal que está acostumado a ser pescador
a simplesmente a montar um projeto de bovinocultura, né? O diagnóstico participativo, ele vai ser uma bússola para onde eu vou levar a inovação dessa comunidade, porque o pacote não pode estar pronto, porque se o pacote estiver pronto, ele vai ter algum problema, ele pode não ser apropriado por todas as pessoas, né? E você não vai saber para onde levar esse pacote se você não conversar com a comunidade, né? E aí, no Mulheres Mil, é exatamente isso. Assim que a gente ia nos bairros, né, periféricos de Barbacena, para conversar com essas mulheres, para chamar para fazer parte do Mulheres Mil, a gente fazia uma entrevista, também semi-estruturada, e perguntava quais cursos elas teriam vontade de fazer. Que não adianta a gente chegar lá com um curso de administração para umas mulheres de 50 anos, 60, que já tem filho, marido, e que eles não deixam fazer esse tempo todo de aula, porque também tem isso, né? O marido não deixa ficar tanto tempo na escola. Então, os cursos foram cozinha, auxiliar de limpeza, manicure, coisas assim, bem que elas estavam com vontade de fazer mesmo. A gente separou os que elas queriam, demos o curso, teve atendimento psicológico também, e muitas tinham que levar os filhos. Foi uma outra semelhança com a sua fala, Poliana. Então, também tinha que ter um espaço para deixar a criança, porque senão a criança ia ficar o tempo todo ali entediada, assistindo aquela aula. Às vezes atrapalha na prática, né? Porque também tinha aulas práticas. Sim. Então, a gente tinha que pensar em tudo isso. A fala da Camila, ela me fez lembrar, porque uma vez eu conheci um grupo de mulheres lá no interior do Tocantins que trabalhavam com biojoias. E aí, elas pediram ajuda da universidade porque elas estavam com dificuldade, porque apareceu uma joia delas na novela da Globo, Glória Pires estava usando lá naquela novela que teve no Tocantins, e muita gente começou a procurar rede social, Instagram, site, e elas não sabiam lidar com, né, tecnologia. Então, procurou a universidade para saber se a universidade poderia ajudá-las nesse quesito. E aí, a gente foi para lá para saber, né? Então, a gente acabou descobrindo que a questão não era nem só as mídias sociais, mas também elas precisavam fazer curso de Word, Excel, porque não sabiam ligar um computador, editar, então passava por tudo isso. E aí, uma coisa que elas pediram para a gente é que os cursos não acontecessem na parte da manhã, que é a parte em que elas cozinham, fazem almoço, mandam os meninos para a escola, nem no sábado, porque era o dia que o marido estava em casa e que elas tinham que lavar roupa. Então, se a gente chegasse lá propondo o curso nesses horários, a participação delas ia ser quase que nula, né? Porque tinha que se adequar ali a essa rotina das mulheres. E outra questão da sua fala que me lembrou esse grupo também, é que às vezes nem sempre as questões que a gente lida ali são questões, por exemplo, monetárias, ou questões que a gente consegue mensurar. Igual a autoestima também era uma dimensão que a gente lidava lá com as mulheres do Tocantins, porque muitas relataram para a gente assim, antes da cooperativa, o nosso universo era só dentro de casa. Tinha mulher que tinha depressão, tinha uma que já tinha pensado em suicídio, ou já tinha tido um episódio de tentativa, e depois que foram para a cooperativa, começaram a criar as biojoias, e viu principalmente uma biojoia aparecer na novela da Globo, para elas isso foi uma questão de autoestima, de valorização do trabalho, da criação delas também muito importante. Então, às vezes, a gente lida também, quando a gente está aplicando essas técnicas, com questões que vão além dessas questões que a gente consegue mensurar, né? E no caso que você falou aí das mulheres, às vezes, quando elas estão ali numa reunião no meio dos homens, tem aquelas mulheres que são lideranças, que são mais natas, que elas falam, elas participam, mas tem as mulheres que têm o perfil de ser silenciada mesmo, de deixar o marido falar, não participa. Então, quando a gente faz também essa atividade só com elas, é um momento em que a gente instiga que todas elas se sintam mais à vontade em falar. Às vezes eu já vi mulher falando assim, eu não estudei, o que eu vou falar é bobagem, então tem medo de expor uma ideia, uma opinião, então é legal saber interligar as técnicas para a gente poder captar o máximo possível ali da comunidade. É isso mesmo. Quando as mulheres formavam, né, lá no Mulheres Mil, na hora de elas darem os relatos do que elas mais gostaram, muitas falavam sobre isso também, né? Fiz amigos, saí da rotina, aqui troquei problemas, quando tem problemas para uma, ouvi os da outra. Então, assim, são muitas outras coisas além do que a gente considera como prioridade, né? Isso é muito legal. Né? Acho que socializar é importante. Iago. Gente, eu tenho um desabafo aqui que eu tô morrendo de ódio. É a segunda vez que eu tento abrir meu microfone e clico no lugar de desligar a chamada. Calma, Iago, respira. É a segunda vez isso. Aí eu falo, quando eu voltar pra aula, a aula vai ter acabado.
Não, mas então, eu achei muito interessante toda a aula e eu, assim, algumas coisas ficaram na minha cabeça, tipo, algumas dúvidas. Por exemplo, essa questão da gente ir fazer toda essa aplicação, seja ela rural participativa, seja ela só técnicas participativas em outros ambientes, eu sempre fiquei me perguntando o quanto essas pessoas elas dependem de algum objetivo de uma instituição de fazer naquele local ou de algum investimento externo, sabe? Porque, tipo, as pessoas, elas não têm um pontapé inicial de recurso financeiro para começar a mudar a realidade delas. Então, por exemplo, no Resilicoff, o projeto Resilicoff que a gente fez em Rondônia, que a gente aplicou, né, as técnicas, foi um projeto que a UFV tinha em parceria com o pessoal de lá, aquela ponte toda, e fez workshop e teve essas técnicas. Mas em locais que isso não tem. Então, a quem fica a car disso, tipo, você fica esperando alguma instituição. Para mim é muito confuso essas questões. Ah, isso é coisa da Emater, quem que é responsável por isso, por essas inovações? Então, eu gostaria até de escutar aí a Natália, a Poliana, o que elas têm a dizer, o que vocês têm a dizer sobre isso, porque a gente, igual, está estudando agora como que funciona a inovação, o que é, como ela é estabelecida, as técnicas, mas de onde vem esse dinheiro, como isso é estabelecido, tipo, nacionalmente, como está acontecendo, né? Quer falar primeiro, Natália? Eu acho que depende, né? Por exemplo, é comum e dinheiro alocado existe, né? Dinheiro alocado existe para inovações, para determinadas inovações. É comum que existam políticas nacionais, que existam programas nacionais, projetos nacionais de intervenção, né? E alguns que estão pensados assim, alguns vão pensar na cadeia do leite. Existem muitos conduzidos pelo próprio Ministério da Agricultura, outros pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, pelas EMATERs. Existem financiamento público para essas coisas, mas também eu acho que uma coisa que talvez traga muita discussão, né, e que talvez os alunos ainda não vislumbrem, é que qualquer que seja, ainda que eu esteja, existem diferentes agências de extensão, elas podem ser públicas, elas podem ser privadas, né, elas podem ser da sociedade civil. Então, uma cooperativa, se uma cooperativa, por exemplo, de leite, precisa melhorar, né, os padrões ali, ou então precisa engajar melhor a mulher num projeto de diversificação produtiva, esse projeto ele pode vir de uma cooperativa, pode vir de uma ONG. Também a gente vê muitas coisas de projetos assim de ONGs, ou então, por exemplo, não vou falar os nomes, né, vai ficar ruim, mas existem ONGs que alocam recurso para isso, para uma mudança de hábitos alimentares, né? Esse é um exemplo. Então, existem ONGs também envolvidas nisso e existem fundos internacionais que apoiam essas atividades. A própria UFV, e eu vou trazer isso em algum momento, vocês tiverem um lançamento de alguma cartilha, mas existem fundos internacionais, também existe dinheiro nacional, também à frente dessas inovações. Caminhos existem muitos, inclusive as empresas, né? Acho que as pessoas também pensam que a extensão rural é desvinculada também do universo privado, e não é, né? Existem as empresas que também, uma coisa é você ter uma inovação, gente, outra coisa, uma empresa, se eu ser uma empresa, a coisa que eu mais quero como empresa é vender meu produto, né? Então, para ter essa apropriação social dessa inovação, também tem que ter um investimento. Hoje em dia, nenhuma inovação, né? A gente tem dois formatos, né, que a gente fala mais convencional e mais alternativo, sistêmico territorial. Só que o convencional, ele não é como o convencional dos anos 70, né? Ainda que seja um pacote, ainda que se utilize esse termo, né? Pacote, hoje em dia, para você ter uma inovação, eles querem saber, por exemplo, um carro. Eles querem vender o mesmo carro que é vendido no mundo inteiro. Só que para ele vender no Brasil, ele vai ter que se adequar ao gosto do brasileiro. Então, tem que ter uma apropriação social, tem que entender os esquemas mentais. Então, é muito comum que esses dois mundos também eles caminhem para conversar, né? A Natália caminhou aí mais ou menos para aquilo que eu já ia te falar também. Olhe, por exemplo, eu já fiz intervenção em duas cooperativas que concorreram ao edital, uma delas concorreu ao edital do Banco do Brasil, ela conseguiu recurso para poder desenvolver
No caso lá, eles queriam construir um tanque de leite, mas eles já tinham um certo entendimento que eles tinham que fazer isso de forma participativa com todos os cooperados, inclusive trazendo também os jovens filhos dos cooperados para esse movimento de expansão da cooperativa. E eu participei desse processo porque eles fizeram um curso para jovens filhos de cooperados, e eu fui dar o primeiro módulo desse curso, e o recurso veio justamente desse edital do Banco do Brasil. As mulheres que eu falei anteriormente lá do Tocantins, uma delas também já tinha essa visão de sempre estar de olho nos editais, nos fundos nacionais, e elas também, de alguma forma, mesmo tendo as deficiências que elas tinham lá, elas procuravam pessoas que ajudavam a escrever para poder concorrer a esses editais, e elas já tinham ganhado 2 editais, inclusive com um deles elas construíram a sede da cooperativa, e com o outro elas conseguiram comprar um carro para poder participar das feiras e levar os produtos delas para outros lugares. Então, existem esses editais, né, esses fundos nacionais que podem ser concorridos para poder trazer recursos e poder, né, ser aplicados, por exemplo, num trabalho de extensão ou até de intervenção participativa. Só que o grupo também tem que ter essa consciência, né, de que existem esses editais, em que determinadas circunstâncias eles podem concorrer, não precisa ser algo que venha só da parte pública. Como eu mostrei para vocês ali na fala anteriormente, a extensão rural ela não é uma prerrogativa só pública do Estado, né, ela também tem outros agentes, e esses agentes podem captar recursos de várias formas, tem as ONGs, tem os fundos nacionais, o Banco do Brasil costuma ter muitos editais, tem que ficar de olho na temática, se encaixa para aquilo que a gente está precisando e para a proposta que a gente vai escrever para poder concorrer a esses recursos e esses editais. Inclusive, na última aula narrada, aparece, na parte de tecnologias sociais, um vídeo de um dessalinizador. Esse vídeo, eu coloco lá o link, né, mas o link é do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem uma chamada para tecnologia social. Isso mesmo. Tem que ficar de olho, né? E aí, muitas vezes, o grupo não tem essa consciência de que existem esses editais, que eles podem concorrer. Muitas vezes, a nossa função, enquanto agente de desenvolvimento, também é até levar essa informação e ajudá-los nesse processo de captação de recurso, né? Não, e outra coisa que talvez... O Iago faz perguntas muito interessantes porque ele tira a gente da nossa abstração, porque para a gente já tem... Então, por exemplo, às vezes tem multiatores nesses projetos, né? A própria universidade, né, tem um projeto, o projeto que é da Universidade Federal de Viçosa com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, né? O projeto se chama ATSAN, que é Adaptando Conhecimentos para a Agricultura Sustentável. Aí é um caso de que eu tenho diferentes atores, eu tenho a universidade, um fundo internacional e diferentes atores com diferentes projetos. E aí tem plataforma digital, tem projetos de valorização da cultura alimentar, tem apropriação de uma plataforma, né, de inteligência artificial para conseguir criar uma rede social que conecte as inovações com quem necessita das inovações. Então, existem muitas iniciativas, né, é um mundo, né, de possibilidades também de atuação, né, e a extensão rural ela está realmente tem muita sinergia com todas essas chamadas e esses editais. Ainda que vão se transformando, eu acho que uma coisa que fica claro para você, né, Poliana, e para mim também, é que ainda que algumas questões que entraram nas pautas talvez sejam irreversíveis. A participação da sociedade civil, né, ao fazer uma inovação, ela não é uma pauta que se esgotou, apesar de diferentes políticas públicas, né, desde que ela apareceu, é uma pauta que ela só vai ganhando força, né? Exatamente, ela só ganha força, até por conta do peso que ela tem, né, nessas propostas, em trazer propostas que sejam próximos da realidade. Igual você falou, não adianta trazer um modelo pronto, uma coisa pré-estabelecida, se aquilo na realidade não vai servir para os reais interesses, para os problemas do dia a dia. Então, é uma pauta que só ganha força mesmo, não vejo como perder espaço, não. Então, é interessante a gente refletir sobre essas coisas, porque, querendo ou não, quando a gente forma, né, assim, estamos aí, né, caminhando para isso, se tudo der certo, nós, enquanto profissionais, a gente se pergunta assim, eu quero fazer esses projetos, estou vendo essas oportunidades, só que de onde vem o investimento para isso, né? E
Por exemplo, aqui na minha cidade mesmo, a maioria dos escritórios de consultoria, o pessoal que trabalha junto aos produtores, junto às cooperativas, eles trabalham junto aos bancos mesmo, igual vocês disseram. Então, é muito interessante como a gente meio que estuda e vê como que as coisas funcionam, mas às vezes na prática mesmo, no dia a dia, a gente não sabe, né? De onde veio aquele recurso? Ah, veio de uma emenda parlamentar? Ah, veio de uma proposta do banco? Veio de uma instituição? A gente não sabe. Então, eu acho muito interessante comentar sobre isso, porque, por exemplo, uma coisa muito assim, que muita gente pode pensar, nossa, que ridículo pensar isso. Mas, por exemplo, a Poliana mesmo, foi lá para o Pará, foi para Arraial do Cabo, foi para um monte de lugar. Quem bancou essas viagens? De onde veio isso? De onde veio esse projeto? Então, assim, colocando o pé bem no chão mesmo, sabe? Quais são as oportunidades que nós, enquanto futuros agrônomos, podemos acessar para fazer essas inovações sociotécnicas? Então, assim, acho muito interessante pensar aí sobre isso. Muito obrigado aí pela explanação, achei muito interessante mesmo. Ah, que bom, Iago. Você se identificou aí com algumas coisas, porque você estava presente lá no workshop, deve ter dado aí um saudosismo. Então, né, uma coisa assim que eu acho muito engraçada é que eu não sei depois quem vai ver esse vídeo, mas se teve a experiência de participar da aplicação de técnica participativa. E uma coisa que é muito engraçado, não é engraçado, mas é curioso, porque a gente vai ver na nossa vida e vai construindo, né, fazendo toda uma base de conhecimento e de experiências. E aí, quando você se insere numa realidade para trabalhar com aquele pessoal, você meio que tem que assumir um personagem, né, mais imparcial possível e ser assim uma figura meio que neutra ali naquilo tudo, porque você confronta com algumas coisas, igual a Camila disse, vocês duas também disseram, essa questão do papel da mulher, né? Ah, que a mulher é mais submissa ao marido, ou então que ela não tem uma voz muito ativa na frente dos homens, é mais uma coisa por trás, ou que o trabalho dela é invisibilizado, ou tantas outras questões que são ali inerentes à cultura daquele local. Como que é engraçado a gente, como na parte da intervenção, ter que assumir um personagem de tipo, finge que eu não estou aqui, como se fosse isso, e deixar aquilo ali tudo acontecer. Isso foi um impacto muito grande para mim, porque embora eu seja de Rondônia, a região de Cacoal, que já é ali fazendo a transição para o Cerrado, já diferencia muito da minha região aqui, que se você andar mais um pouquinho, você já chega na Bolívia. Então, assim, é muito diferente, assim, dentro do mesmo estado, sabe? Então, essa questão, ela pega bastante também, né? A gente poder ter que assumir um personagem e meio que ficar ali por trás das telas, né? Eu não sei se é bem exatamente isso, mas eu tive uma sensação como se fosse isso. Em alguns momentos também, quando você dá com o burro na água, né? Igual a Poliana falou, você faz um questionário tudinho planejado, você chega e o produtor fala, nossa, mas tudo isso parece uma prova do Enem, isso aconteceu comigo. Então, assim, você tem que... Tá, e agora? Ele falou que isso daqui tá muito grande, então vamos aqui o mais rápido possível, o que não der, depois eu vejo o que dá para fazer. Então, é muito engraçado essas situações, assim, do dia a dia. Eu acho que é interessante lembrar, né, Iago, com a sua experiência, eu acho que tem gente que também já tem uma facilidade, não significa que a pessoa que esteja escutando aqui o vídeo, né, que seja tímida, fala, eu tenho problema. Não, às vezes o tímido é uma boa pessoa para escutar, mas o Iago, por exemplo, na condução, ele foi um ótimo mediador. Por quê? E não é só porque ele tem um dom nato, mas é porque ele sabia como conversar, talvez conhecia o linguajar local, conhecia apesar de ter diferenças, né, das regiões, mas conhecia também a instituição, né, era próximo também ao universo dos alunos, porque tinha sido aluno do Instituto Federal. Então, tudo isso são sinergias que vão confluindo para uma boa intervenção. E o Iago, além de estar lá por detrás, Iago, você também fazia uma coisa que era, vamos perguntar, então vamos escavar um pouquinho mais desse conhecimento. E eu acho que o Iago fazia isso muito bem, né, nas nossas sessões. Vamos escavar mais um pouquinho. O que você quis dizer com isso? O que isso quer? Que significado que isso tem no universo de vocês, né? Porque às vezes está claro para vocês, não está claro para a gente. Então, eu acho que também tem um pouco... Não tem a ver com dom, mas tem a ver com
com o seu background, o que você traz de experiência e que pode te ajudar também em determinada intervenção, né? Então, Verdade. verdade, Natália, algo que aconteceu que foi muito, fazendo esse gancho com o que você acabou de dizer agora, que faz muito sentido, é que quando a gente chegou no local, vamos fazer como se a gente é uma equipe aqui, vamos trabalhar em algum lugar. Quando a gente chegou lá, só de eu falar no início, né, oi gente, meu nome é Iago, eu sou egresso do IFRO, eu também estudei no instituto e tal, só disso, o que aconteceu? Ao longo das atividades, quando terminava uma palestra ou quando terminava uma atividade entre um espaço ou outro, algumas pessoas meio que chegavam ali em off, você já estudou aqui e tal, e me fazia um monte de pergunta e conversava comigo. Então, assim, querendo ou não, às vezes por conta da viabilidade financeira, você não tem um tempo de ficar com aquela comunidade, você não tem como não tem um tempo hábil de você ficar ali 1 semana, 2 semanas vivendo com eles, né, e aí as pessoas se sentem inibidas, elas não sentem que conseguem falar tanto, né? E isso acontece muitas vezes mesmo. Meninas, foi ótimo o bate-papo, se alguém quiser, e menino, né? Mas eu posso colocar no plural meninas, porque nós somos a maioria. Isso aí. Que Alguma bom. coisa a acrescentar? Fiquei muito feliz de participar mais uma vez. Obrigada pelo convite. Foi ótimo rever vocês, rever Iago, rever Camila, as outras pessoas que participaram aí também. Muito obrigada pela atenção aí de vocês e foi um diálogo muito bom. Eu que agradeço, Poliana. Acho que esse formato foi bem ilustrativo, trouxe conteúdo, né, teórico, mas ele conseguiu fazer essa ligação do, né, conteúdo de natureza teórica, conteúdo de natureza prática. Acho que foi muito, muito proveitoso, né? Com certeza, quem está assistindo agora, muitas questões dessa aula vão para a prova, então sejam pacientes para chegar a 1h30. Será que alguém chegou até aqui para saber que vai cair na prova? Vai cair na prova. Vou ter muitas questões dessa aula na prova. E vocês lá na frente, quando vocês se tornarem profissionais, vocês vão usar muitas essas técnicas e vão lembrar aí dessas aulas. Ô, Natália, quando for postar o vídeo, tem que colocar logo no título, assista até o fim, que vai cair na prova. Iago, eu conto com você como disseminador das informações aqui. Pode deixar que eu coloco com medo no povo lá no grupo. Fala, gente, vai cair na prova, um monte de coisa. Escutem o minuto tal, que lá está dito, claríssimo, que vai ter muitas questões dessa aula na prova. Chegar no minuto é a gente rindo aqui. Obrigado, Poliana, obrigado, Natália, obrigado, Camila. Obrigada, gente, foi muito legal. Obrigada de novo, Poliana. Nossa, um abraço para vocês. Obrigada, Poliana. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.